nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Então nós teremos na manhã de hoje esse breve histórico da instituição Nosso Lar, que comemora 54 anos. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vamos ver que o trabalho assistencial, ele existia já na antiguidade. E o primeiro local a acontecer um trabalho assistencial institucionalizado, segundo a obra de Francisco Cândido Xavier, Paulo Estevão, foi a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho era um local onde iam pessoas necessitadas para receberem um auxílio, mas receberem também um esclarecimento. E nós vamos encontrar que Pedro, ele era uma das pessoas que dirigia e que auxiliava bastante na Casa do Caminho. E ele auxiliava desde os enfermos, as pessoas desesperançadas, né? E eram pessoas que ali buscavam o auxílio no sentido de buscar restituir a tranquilidade aos seus corações bastante infortunados. Nós vamos ver que João, que entre os discípulos do Cristo era aquele que mais prezava a orientação, a palavra, ele entendia que não adiantava apenas se fazer o atendimento, mas, além do atendimento às necessidades das pessoas que ali recorriam, havia necessidade do esclarecimento. Vejam que coisa bastante interessante, isso remonta aí mais de 2000 anos, e já naquela época se pensava em assistir às necessidades da pessoa do ponto de vista material, do ponto de vista do equilíbrio das suas emoções, mas também lhe dar esclarecimento, que é o que vai dar para todos nós, em qualquer situação difícil, em qualquer obstáculo a ser suplantado, a força, o estímulo. Então nós vamos encontrar que no livro Paulo Estevão, na Casa do Caminho, essa já era uma preocupação dos discípulos de Jesus. E quais eram as finalidades básicas da Casa do Caminho? A primeira era de ordem material, onde nós devíamos, eles faziam um atendimento às pessoas no sentido que elas tivessem condições materiais de sobrevivência, e nós vamos ver que essa era uma área que necessitava de bastante auxílio, de bastante participação de todos aqueles que ali estavam. Havia também a área da promoção. Mais uma vez, nós gostaríamos de destacar a promoção do ser humano, já uma preocupação na Casa do Caminho há 2000 anos passados, onde tinha esta atividade uma ordem espiritual, e nós vamos ver que nesta área da promoção fazia-se a entrevista, a triagem, e aí então entrava-se em contato com os problemas existentes na pessoa em si, como ser individual, como também na sua família. E depois nós tínhamos a terceira área, que era a área educativa, a área do esclarecimento. Então vejam que a Casa do Caminho, muito embora tenha sido a instituição nascente da assistência social, já se preocupava nas três áreas básicas que até hoje estão presentes na assistência, que é a área de atendimento ao necessitado do ponto de vista material, o atendimento na promoção humana, valorizando o ser como uma pessoa produtiva, uma pessoa útil à sociedade, em qualquer situação em que ele se encontre, e, acima de tudo, na área do esclarecimento, que
que é a área que vai realmente fazer com que a pessoa entenda a sua situação e passe a visualizar ter as suas perspectivas para o futuro. Depois nós tivemos, 12 séculos depois, 13 séculos depois, nós tivemos na Itália, e segundo Divaldo Pereira Franco, a reencarnação de João, na pessoa de Francisco de Assis, nós vamos ter um outro estímulo à assistência social. E por que nós tivemos isso? Porque a religião estava passando por uma série de transformações no sentido de incorporar à religião predominante na época muito da parte humana, da influência humana, afastando totalmente o aspecto espiritual. Então nós vamos ver que de tempos em tempos o Cristo, como governador do planeta Terra, ele envia alguma forma de estímulo para que as pessoas possam então retomar os princípios espirituais. Tanto é que Francisco de Assis, certa feita, ele estava em oração em uma capelinha em Assis chamada São Damião, e ele ouviu uma voz onde ele deveria reorganizar, reconstruir a igreja. Francisco, ele não entendeu muito bem o tom daquela informação naquele momento, e ele imaginava que reconstruir a igreja seria fazer com que ela fosse erguida do ponto de vista material, reconstruída do ponto de vista físico. Mas, com o passar do tempo, ele passou a entender que restitua a minha igreja, não seria do ponto de vista físico, material, mas do ponto de vista espiritual. E aí Francisco muda totalmente a maneira dele ver a igreja e toda a parte que fazia respeito à assistência, e ele inicia na cidade de Assis um trabalho bastante forte de assistência aos necessitados. Então nós vamos ver que ele trabalhou como uma pessoa totalmente desprendida dos bens materiais, já que ele era de uma família rica e abandona praticamente a riqueza de seus familiares para se dedicar aos necessitados, fazendo com que toda a obra de assistência fosse restituída à igreja de forma que o aspecto espiritual também fosse reincorporado à igreja da época. Então nós vamos ver que essa é uma segunda fase da assistência social que a humanidade teve. E quando nós olhamos nos dias de hoje, nós vamos ver a doutrina espírita muito próxima e aplicando muitos conceitos de assistência social, mas no sentido de fazer com que as pessoas possam não receber somente o auxílio, mas, acima de tudo, receber uma ferramenta para que elas possam continuar por si só a sua trajetória, esclarecidas de que elas são espíritos em evolução, espíritos em uma jornada educativa. A doutrina espírita tem este objetivo. A doutrina espírita, ela não tem o objetivo do assistencialismo, de fazer a assistência somente para a pessoa, no sentido de que a pessoa se acomode dentro daquele receber. A doutrina espírita, ela fala muito mais profundamente a respeito da assistência social, onde ela visa atender as necessidades da pessoa, sim, mas oferecendo esclarecimento e fazendo com que ela possa caminhar com suas próprias pernas, com os seus próprios pés. Assim, a obra assistencial espírita é uma obra que fala na cultura do equilíbrio entre o sentimento e a razão. Porque se nós fizermos caridade assistencial somente buscando atender às necessidades básicas da criatura, nós estamos fazendo um assistencialismo, nós estamos fazendo um atendimento imediatista.
E este tipo de atendimento, ele acaba acomodando muitas vezes as criaturas. Nós vamos ver que quando nós fazemos assistência sem esclarecimento, nós também estamos oferecendo o pão, mas não estamos oferecendo a razão pela qual as pessoas estão ali passando por dificuldades. Portanto, nós também não estamos dando um auxílio integral à criatura. Precisamos entender que a assistência social e a assistência social espírita é aquela que atende sim às necessidades da pessoa, mas é aquela que esclarece. Por isso que ela é considerada como a cultura do equilíbrio entre o sentimento e a razão. Nós precisamos entender que muitas vezes aqueles que dirigem uma casa assistencial espírita, eles não podem se afastar da razão, não podem se envolver somente com o coração e com as consequências da emoção. Ele precisa ter aquele ponto de razão que é o que vai dar equilíbrio e é o que vai dar um direcionamento seguro para tudo aquilo que acontece nas atividades das obras. Aqui em Araçatuba, nós tivemos um desenvolvimento gradual das obras de assistência. E a primeira obra de assistência que nós tivemos, assim, bastante caracterizada como assistência social, foi fundada por Benedita Fernandes em 1932, quando ela tinha, então, uma associação chamada Associação das Senhoras Cristãs, e a partir desta obra, ela monta a Casa da Criança em 1933 e o Asilo do Dr. Jaime de Oliveira, também em 1933. Assim, Dona Benedita Fernandes, uma espírita, um dos baluartes da doutrina espírita de Araçatuba, ela foi a responsável por implantar um movimento assistencial, entidades que visavam o atendimento tanto da criança como do idoso. Além do que, toda a sua obra acabou gerando no erguimento do hospital que nós temos hoje em Araçatuba, o Hospital Psiquiátrico Benedita Fernandes, que atende também e exclusivamente aos doentes mentais, aos viciados por drogas e etc. Nós vamos encontrar então que este foi um fruto da obra de Dona Benedita Fernandes. Uma senhora que no seu início ela era uma médium, só que uma médium em desequilíbrio, sem ter conhecimento nenhum, ela que era analfabeta, e ela recebendo a influenciação espiritual, ela tinha verdadeiras crises que hoje nós sabemos, e na época ficou determinado, que eram crises obsessivas, e ela praticamente, dentro das suas crises, era levada à cadeia pública de Penápolis, para que ali ela ficasse trancafiada em uma cela, até que ela teve a oportunidade do esclarecimento e resolveu fazer uma transformação em sua vida, já que ela havia sido sensibilizada pela proposta que havia sido feita para que ela tivesse aquelas crises cessadas. Então aí ela resolve realmente trabalhar em favor do próximo, vem para Araçatuba e desenvolve todo esse trabalho que foi realizado em nossa cidade. Depois nós tivemos, na década de 50, uma intenção dos espíritas da cidade em formarem um núcleo assistencial que seria de todas as casas espíritas de Araçatuba. O objetivo de se formar a União Assistencial Espírita e, como consequência, teve origem o Lar Espírita de Menores em 1964, o objetivo era que todas as atividades assistenciais dos centros espíritas ficassem centralizados em um local só. Nós vamos encontrar com esta tentativa, uma tentativa de unificação para a atividade assistencial. No entanto, muito embora isso tenha gerado frutos, inclusive com o Lar Espírita de Menores, que funcionou durante
dezenas de anos, nós vamos ver que não houve um prosseguimento dessa ideia de unificação da assistência social espírita de Araçatuba. E nós vamos ver que, paralelamente a todos os centros espíritas de Araçatuba, haviam sempre as atividades assistenciais, o atendimento a necessitados, e não foi diferente aqui na origem da instituição Nosso Lar. Porque nós tínhamos, na década de 50, a Dona Emília Santos, que era uma médium e que atendia muito necessitados que vinham à região, enfermos que procuravam o atendimento, e logo, ainda na década de 50, nós tivemos a aproximação dela com o nosso tio Rolandinho. E por causa desta aproximação de Dona Emília com o tio Rolandinho, começou a haver um atendimento mais ostensivo a pessoas necessitadas, a enfermos. E, paralelamente a este atendimento, também em 1959, resolveu-se fazer, na casa de Dona Emília, um grupo de estudos que se reunia às sextas-feiras. E sextas-feiras por quê? Porque o tio Rolandinho viajava a semana toda, já que ele era um propagandista de laboratório farmacêutico da Park Davis, e ele viajava a região toda, de Bauru a Três Lagoas, fazendo visitas aos consultórios médicos, e ele estava na cidade sempre na sexta-feira à noite. Então, resolveram fazer, a partir de 1959, esse grupo de estudos João Luiz dos Santos, onde havia participação do tio Rolandinho, da Dona Emília, inicialmente da minha mãe, de alguns tios e alguns amigos que estavam ali envolvidos com o estudo da doutrina espírita. A partir deste estudo, começou a haver um crescimento muito grande também do envolvimento com a assistência de necessitados e de enfermos, e então resolveram, Dona Emília e tio Rolandinho, fazer uma centralização dos atendimentos sociais. E aí pensaram em criar uma instituição. O bairro Planalto, este bairro que nós temos hoje, que é um bairro de classe média, nós vamos ver que na época, em 1900 e final da década de 50, início da década de 60, era um bairro de periferia. Tanto que quando chovia era muito difícil nós chegarmos aqui, porque era todas as ruas eram de terra. Então nós vamos ver que em 1960 houve o início da construção da instituição Nosso Lar, que eram essas casinhas que seriam hoje, na construção de hoje, aquele pátio onde é servida a sopa. E nós vamos encontrar que nessas casinhas eram abrigadas famílias que vinham a Araçatuba em busca de emprego, já que Araçatuba era uma cidade promissora na época, era talvez a maior cidade da região, maior do que Bauru, maior do que Rio Preto, maior do que Marília, maior do que Prudente, e hoje nós somos menores do que Bauru, que Rio Preto, que Marília, que Prudente, por motivos que não cabe aqui a gente falar, mas nós vamos ver que nesse ímpeto das pessoas buscarem emprego, elas vinham a Araçatuba e ficavam ali na estação ferroviária. E quando chegava uma família, a administração local e muitas vezes a polícia avisava a Dona Emília e tio Rolandinho que tinha uma família chegando ali e que estava na estação ferroviária. Eles iam lá, pegavam esta família, colocavam aqui na instituição Nosso Lar, davam o alimento, davam a condição da pessoa buscar o seu emprego e, junto com isso, sempre o esclarecimento doutrinário sobre a doutrina espírita. Tanto é que muitas das pessoas atendidas, muitas das famílias atendidas nas instituições criadas pelo tio e pela Dona Emília, hoje são espíritas militantes e bastante fortes dentro da divulgação da doutrina espírita.
Então, a instituição Nosso Lar, ela teve o seu início em 1960, em outubro de 1960, e a sua inauguração em 2 de junho de 1961, estando completando, neste ano, 54 anos. Então, vejam a instituição, está com muita luz aqui o ambiente, não dá para ver muito bem, mas vejam aqui a instituição. Este salãozinho é o salão que hoje existe a parte de promoção social, é onde aconteciam as reuniões domingueiras para que pudessem serem feitas as palestras. E a primeira diretoria da instituição Nosso Lar teve como presidente o tio Rolandinho, a vice-presidente a dona Emília, primeiro secretário a minha mãe, Josefina Perry Cefali de Carvalho, a tia Bebé, segundo secretário, o tio Walter, que é pai do Júnior, que é irmão do tio Rolandinho, irmão da minha mãe, e tesoureiro, um tio-avô nosso, Pedro Perry. Então, a primeira diretoria da instituição Nosso Lar foi constituída dessa maneira. A instituição Nosso Lar, ela tinha estas mesmas reuniões, as reuniões domingueiras, né, que aconteciam às 10 horas da manhã, com a explanação do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta reunião, quem faziam as explanações eram vários expositores. Tinha o senhor Salve, o senhor Francisco, tinha o senhor Lauro Bittencourt. Então nós tínhamos vários oradores de outros centros que vinham aos domingos aqui na instituição Nosso Lar fazer as suas explanações sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E nessa época, eu me lembro bem, que eu era bastante jovem, as reuniões demoravam muito, às vezes mais de 2 horas, porque muitas pessoas falavam. E a gente, como era mais jovem, e aqui perto da instituição Nosso Lar tinha um campo de futebol do campeonato amador da cidade, eu, o Ismael, o João e o Zé Lucas pegavam a bicicleta depois da evangelização da mocidade, começava a reunião, a gente ia lá assistir o jogo, voltava e dava tempo de servir a sopa. O Barcelo era mais sério, ele ficava na instituição, mas a gente gostava bastante do esporte, a gente ia assistir jogo de futebol aqui no Bairro TV. Aqui está uma atividade iniciada pela dona Emília Santos, né? A dona Emília, ela ministrava as aulas de evangelização e chamava, na época, Catecismo Espírita Neio Lúcio. Era o nome que tinha esta atividade. Hoje nós sabemos que o nome mais apropriado é evangelização infantil, né? E a dona Emília, ela fazia a preleção e fazia todo o esclarecimento às crianças que vinham à instituição. E isso acontecia das 8 às 9 horas. E aqui tinha o seu Abílio Fernandes, um português, um mascate, que vendia roupas, meias na cidade. Toda a atividade da instituição Nosso Lar, ele estava presente. E ele ficava ali como um fiel escudeiro de dona Emília. A criança que não prestasse atenção, ele ia e chamava atenção. Então nós vamos ver que o seu Abílio e dona Emília foram figuras bastante ativas aqui, e a dona Emília um baluarte desta instituição. Aqui nós vemos, mais uma vez, as fotos, né? O tio Rolandinho, o seu Francisco, a dona Emília, minha mãe, minha irmã, o seu Abílio, e aqui, essa barriguinha aqui continua até hoje, que é a minha, né? Não consegui tirar essa barriguinha desde aquela época. Então, vejo que a gente tinha esta atividade que era desenvolvida aqui na instituição Nosso Lar, e para todos nós era um momento de festa, um momento de reunião, além de tudo familiar, onde a gente se confraternizava aqui na instituição Nosso Lar. Eu me lembro muito bem que a gente vinha às 6h30 da manhã para a instituição, ficava até 2 horas da tarde aqui, porque a farmacinha que hoje o Barcelo coordena já existia naquela época, e as receitas elas eram
lidas pelo tio e somente depois da reunião é que ele fazia a distribuição dos remédios, depois da sopa fazia a distribuição dos remédios. Então a gente acabava ficando por um tempo bastante longo aqui na instituição. E daqui da instituição a gente ia para outro local ainda, chegando em casa somente à noite. A distribuição da sopa após a reunião também era feita pelos jovens da Mocidade Espírita Irmã Ragaz Martins. Aqui nós vemos Ismael, João Lucas, aqui a Olga, irmã do Barcelo, aqui a Sônia Gobi, irmã do Ismael, e aqui está apagado, mas é o José Lucas. Tem uma distribuição da sopa muito semelhante ao que acontece hoje, muito embora hoje a gente tenha participação de voluntários, participação de outras pessoas, como por exemplo o José, traficante, que vem aqui 1, 2 vezes por mês fazer uma receita diferente, ou um risoto, alguma coisa para vocês. Mas na época era uma sopa que era dada como era bem como continuou durante todos os anos. A instituição Nosso Lar também tinha suas campanhas, né? O tio Rolandinho, a dona Emília, eles instituíram campanhas de acordo com as necessidades e de acordo com a época em que a gente passava. Então nós tínhamos a campanha do cobertor, algo que nós estamos atualmente em pleno vapor, do agasalho e do cobertor, por causa da temperatura que está mudando. As campanhas que visavam a construção de casas para as pessoas assistidas. Então no sábado e no domingo fazia-se um verdadeiro mutirão, onde as pessoas se dedicavam a construir casinhas para as pessoas assistidas, e aqueles que estavam abrigados aqui na instituição Nosso Lar somente saíam da instituição Nosso Lar quando eles tinham a sua casinha própria. Então vocês vejam que o atendimento que era dado era um atendimento bastante importante para a época. Também havia a promoção humana com os cursos de confecção de acolchoado, curso de corte e costura. Depois, posteriormente, nós tivemos o atendimento a gestantes, onde as gestantes vinham à instituição, mas elas não recebiam o enxoval da instituição. Elas recebiam o material para que elas pudessem confeccionar o seu próprio enxoval. Então, era uma maneira de nós seguirmos as orientações iniciais e fazermos a promoção humana. As comemorações também eram realizadas, a comemoração do Dia das Mães, a comemoração do Natal, como hoje nós procuramos realizar da mesma maneira. Então era uma verdadeira multidão que enchia aqui o pátio da instituição Nosso Lar para receber aí a sopa, para receber o bolo que, quando eles saíam, eles levavam um pedaço de bolo para suas casas. Uma atividade ligada ao tio Rolandinho foi a farmacinha, né? Então, a gente chamava de farmacinha na época, já que tio Rolandinho, como tinha uma atividade juntamente com os médicos na distribuição de amostra grátis de medicamentos, ele também recebia como doação estas amostras grátis. E aí, sabendo da necessidade do pessoal que aqui recorria de ter um remédio, de ter um auxílio também nesse sentido, ele montou uma farmacinha e no início ele fazia esta distribuição auxiliada desde o seu início pelo Barcelo, que até hoje coordena essa atividade, e também pessoas da mocidade que aqui estavam presentes, como por exemplo a Neuza Gobi, a Sônia Gobi, e aqui a equipe que trabalhava na farmacinha na época, né? Além do tio Rolandinho, o Barcelo, o Ismael, a Sônia, a Neuza e Dona Alzília, que era a mãe dos 3. A Dona Alzília, que foi, juntamente com o seu Pedro Gobi, os zeladores da Casa da Sopa Emília Santos desde o seu início. Como as atividades de assistência e de abrigo de pessoas e famílias que vinham para Araçatuba havia crescido muito, nós tivemos aí
a necessidade, o Rolandinho teve a necessidade de criar em 1962 uma extensão da instituição Nosso Lar. E aí ele abre a Casa Transitória, que existe até hoje como estrutura física, mas não está mais tendo a atividade de abrigar famílias. Mas nós vamos ver que ela, durante um bom tempo, teve uma atuação bastante grande em que abrigava famílias e também tinha aqui uma salinha aqui na entrada, pequena, mas onde se faziam as reuniões às quintas-feiras à noite, principalmente para os internos da Casa Transitória. Então nós vamos ver que a Casa Transitória foi inaugurada em 1962, a Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins, até por uma orientação de Dona Emília Santos, foi criada em 1964, onde o César, o meu irmão, ele foi o primeiro presidente, e tinha todo o grupo de jovens, um movimento bastante grande de jovens na cidade, e o grupo de jovens aqui presentes. A primeira diretoria da instituição da Mocidade Espírita Irma Ragazzi Martins foi o presidente o César, vice-presidente o Ismael, que até pouco tempo dirigiu a Aliança Espírita Varas da Videira, primeiro secretário o Barcelo, segundo secretário a Neuza, primeiro tesoureiro a Olga, que é a irmã do Barcelo, segundo tesoureiro José Lucas, a terceira tesoureira, a Clélia Junqueira Sábio, que era a família dela, era frequentadora do grupo de estudos evangélicos João Luiz dos Santos. Não estou lembrando o nome da mãe dela, lembra, Marcelo? Não. E o orientador da mocidade era o senhor José Rubens Braga da Silva, uma pessoa de uma oratória fantástica. E ele orientava a mocidade espírita para que ela tivesse todo o seu programa de estudos. Aí nós tivemos o desencarne em 1964 de Dona Emília Santos. Ela foi vitimada de uma doença cardíaca e ela veio a desencarnar em setembro de 1964. E aqui Divaldo mandou uma mensagem falando: via Emília Santos, baiana de nascimento, que veio trazer sua colaboração para que o progresso se fizesse nestas terras queridas. Um verdadeiro baluarte para a nossa instituição e para o movimento que aqui se fez. A Dona Emília, ela também era vinculada ao Centro Espírita Amor e Caridade, dirigido pelo casal João e Dona Linda Almeida, aqui de Birigui, onde tinham as reuniões durante a semana, às terças-feiras, a reunião que hoje a gente chama de reunião mediúnica, e aos sábados uma reunião de esclarecimento que existe até hoje lá no centro. E a Dona Emília trabalhava junto com a equipe da Dona Linda e até o final da sua vida ela continuou trabalhando, mesmo que ligada à instituição Nosso Lar, e o nosso tio Rolandinho também ia ao Centro Espírita de Birigui, e a Dona Linda também foi uma pessoa que orientou muito os trabalhos desta casa. Aqui nós vemos os 4 irmãos, né? Depois o meu avô teve um segundo casamento e ele teve mais 3 filhos, mas aqui tem o tio Walter, a minha mãe, o tio Lolo, que era uma pessoa que morava no Rio de Janeiro, mas nas férias, ele vinha todas as férias para Araçatuba e ele fazia atendimento médico às pessoas que aqui vinham, e tio Rolandinho. Então são os 4 irmãos que a gente faz a recordação. Em 1966, quase 2 anos depois do desencarne de Dona Emília, e atendendo até um pedido que ela havia feito de se fundar uma casa da sopa que oferecesse alimento para as pessoas que tinham necessidade, foi fundada em janeiro de 1966 a Casa da Sopa Emília Santos,
que está no mesmo local. Tivemos que fazer uma reforma bastante grande, praticamente colocar esse prédio abaixo e construir uma outra Casa da Sopa alguns anos atrás, mas as suas atividades continuam com a mesma finalidade de atender, tanto no almoço como no jantar, aos necessitados e às pessoas que estão transitoriamente pela cidade. O Centro Espírita Luz e Fraternidade, mais um departamento aqui da instituição, pertencente à parte doutrinária, ele foi inaugurado em novembro de 1972 e ele foi uma continuação do Grupo de Estudos Evangélicos João Luiz dos Santos. Porque a reunião na casa da Dona Emília e depois na casa do tio Rolandinho, após o desencarne da Dona Emília, essas reuniões continuaram na casa do tio Rolandinho, elas cresceram muito e havia muita gente que buscava esta casa, além de todos os atendidos que eram beneficiados pelo tio Rolandinho e pelo grupo. Então nós vamos ver que houve a intenção de se fundar um centro espírita. Então, ao lado da Casa da Sopa, se fundou em 1972 o Centro Espírita Luz e Fraternidade. E também em 1972 nós tivemos a mudança dos objetivos desta casa, onde a atividade principal não seria o atendimento da família, mas seria o atendimento das crianças para que seus pais pudessem trabalhar durante o dia. Houve então a fundação da Creche e Lar João Luiz dos Santos, que é também e continua sendo um dos departamentos da nossa instituição. Foi fundado no mesmo ano do centro. E assim nós vamos ver que essas atividades acabaram tomando um corpo e servindo muitas vezes, como por exemplo a creche, como uma atividade modelar para diversas outras creches que estavam se formando aqui na cidade. O tio Rolandinho, ele, depois do desencarne de Dona Emília, ele e minha mãe levaram à frente estes objetivos e sempre ficou marcado aí a presença do tio, a sua determinação, a sua energia, a sua personalidade disciplinadora à frente de tudo. E quando a instituição comemorou 25 anos, houve uma comemoração. Com 30 anos foi feita outra comemoração, aqui o tio Rolandinho já estava bem enfermo, e nós tivemos no 30º aniversário o lançamento deste primeiro livro do tio Rolandinho, chamado Lições da Vida. Esse foi o primeiro livro em que ele conta, escreve alguns contos, algumas passagens que ele vivenciou. Um livrinho bastante interessante, que ainda deve ter na instituição Nosso Lar. Pena que a gente não tem isso digitalizado, talvez a gente tenha que fazer a digitalização, porque seria intenção nossa fazer a reedição dessas obras. Depois nós tivemos a homenagem ao tio Rolandinho, também ele aqui já enfraquecido, no 35º aniversário da instituição Nosso Lar, quando ele lançou o segundo livrinho dele, Convites para a Meditação, já um livro de mensagens. E tio Rolandinho, ele desencarnou em abril de 1997. Tio Rolandinho, mesmo com sua enfermidade, uma enfermidade que o atingiu e ficou basicamente doente mais de 10 anos, que era um tipo de neoplasia, um tipo de câncer que existe do sistema de resistência, no sistema linfático, chamado linfoma. Ele jamais deixou de fazer as reuniões enquanto ele tinha forças. E jamais deixou de atender aqueles que o procuravam.
Após o seu desencarne, foi lançado o terceiro livro, chamado Contos Reais, em 1997. Assim, a instituição Nosso Lar tem essa história bastante robusta de atividades, uma história bastante robusta e que faz parte da história do movimento espírita do estado de São Paulo. Em 2003, a minha mãe, que substituiu o tio Rolandinho nas atividades administrativas, ela veio a desencarnar, e aí nós acabamos, juntamente com todo o grupo que fazia parte da instituição, assumindo aí a instituição Nosso Lar e suas atividades, mudando, é claro, o estilo de administração. Jamais teríamos condição de fazer uma administração como o tio Rolandinho fez, como minha mãe fez, já que eles eram pessoas aposentadas. Todos nós que estamos hoje vinculados à administração da instituição Nosso Lar, somos pessoas que temos nossas atividades profissionais. Então nós descentralizamos. Nessa época toda a atividade era centralizada no tio ou na minha mãe. Agora nós temos uma atividade descentralizada, onde cada uma das pessoas que respondem pelos departamentos e pelas atividades são realmente responsáveis por aquilo, e nós fazemos apenas o acompanhamento de tudo que é realizado. Então mudou-se a forma de administrar a instituição. No entanto, os seus objetivos continuam os mesmos. Atualmente nós temos o departamento doutrinário, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, promover os cursos, a mocidade, a evangelização e divulgar o livro espírita. E aí nós temos lá na Luiz Pereira Barreto a Livraria Espírita, Rolando Pérez Cefali, e na Praça Rui Barbosa, a Banca do Livro Espírita, que foi recentemente reconstruída. Nós temos o Departamento e Creche João Luiz dos Santos, que é dirigido pela Ana Maria Palmieri Antônio. Hoje nós temos a creche atendendo crianças de 2 a 4 anos. Anteriormente nós tínhamos um atendimento até 7 anos. No entanto, com a mudança da lei de assistência e da lei das creches, uma lei federal, nós só podemos atender crianças de 2 a 4 anos, porque a partir do 5º ano elas já têm o seu ensino básico, e a gente não trabalha como sendo uma escola, e sim uma creche. Mas mesmo neste atendimento que é feito em período integral, com as mudanças nós tivemos que fazer contratos com professores, auxiliares, pedagogos, professor de educação física. Então hoje nós somos obrigados a ter toda uma estrutura que uma escola tem, uma coordenadora pedagógica, para que a gente mantenha a creche em atividade. É uma consequência da mudança que ocorreu na legislação brasileira e que fez com que nós tivéssemos que mudar e assumir algumas outras incumbências. Estas incumbências, elas são auxiliadas pelo Ministério, onde todas as creches têm um atendimento de verba para gerenciar, para gestar esse recurso humano. Então nós fazemos toda essa atividade com a orientação e com a coordenação da Ana e com a participação dos voluntários. O departamento promocional é dirigido pela Cristina, pelo Silvano, tem o objetivo de favorecer o progresso intelectual e moral do ser humano, e nós estamos, alguns anos atrás, foi mudada o atendimento dos sábados, onde as pessoas vinham, ganhavam as cestas, ganhavam roupas, etc., mas tinham apenas uma reunião de esclarecimento. Hoje, para que essa atividade possa realmente beneficiar as pessoas, eles são obrigados, entre aspas, a fazer cursos que são dados por voluntários aos sábados à tarde aqui na instituição Nosso Lar.
E assim nós temos, aos sábados, nessa atividade promocional, 203 pessoas beneficiadas, com uma faixa etária que vai dos 9 aos 88 anos, e temos 39 voluntários e colaboradores. Nós temos o departamento assistencial, em que a supervisora é a Cleusa, mas conta com um grupo bastante grande de pessoas que trabalham auxiliando-a, e estas atividades são atividades bastante amplas, que vão desde o oferecimento de refeições diárias aqui na Casa da Sopa, que o Paulo Rodrigues é um grande voluntário, um grande colaborador nosso, até fazer esclarecimentos sobre higiene pessoal. Também temos um número bastante grande de pessoas beneficiadas, pessoas voluntárias, 51 pessoas que nos ajudam nesses departamentos. O Departamento de Eventos e Promoção Social, que é supervisionado pelo Paulo Rodrigues, tem o objetivo de promover os eventos beneficentes com a finalidade de angariar recursos para sustentar todas essas atividades que a Casa nos oferece. Então, nós vamos ver que dentro dessas atividades nós temos o almoço beneficente, que é coordenado pela Vera, o chá beneficente pela Jane, o bazar beneficente, o bazar permanente pela Cristina. Nós temos o bazar da Pichincha, que é coordenado pela Marilda, com a contribuição de vários outros amigos que estão aí presentes, a Rosalina e outros mais. A venda de pizzas também é uma atividade que é feita anualmente, em que a Ana da creche coordena, e os eventos juninos, que são coordenados pela Jane e pela Ana. Então vejam que todas essas atividades fazem parte da vida da instituição Nosso Lar. As atividades assistenciais, que são coordenadas pela Cleusa, com a participação dos jovens da mocidade, desde as campanhas permanentes de alimento, roupa, calçado, e hoje nós estamos em pleno vapor nesta campanha da agasalho e do cobertor, visando aí um inverno que está próximo de acontecer. Então a gente tem todas as atividades coordenadas pelo departamento assistencial. Mas para dirigir e para montar uma casa, vocês viram que há grande necessidade de voluntários. Ninguém dirige sozinho. Ninguém consegue levar uma casa à frente sozinho. E vejo que Allan Kardec, na Revista Espírita, ele falava: aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas intenções deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Então ninguém dirige sozinho. Então não é tio Rolandinho, não é Dona Emília somente, eles tiveram uma atuação importantíssima na formação, definindo objetivos desta casa. Não foi minha mãe depois, não somos nós que aqui estamos, nós dependemos de voluntários, dependemos de todos aqueles que nos ajudam no desenvolvimento destas atividades. E isso, para nós, acaba servindo como um retorno aí às bases, onde Emmanuel fala que o Centro Espírita, a instituição espírita, ela é uma escola, porque nós aprendemos, é um hospital onde nós temos o atendimento das nossas enfermidades físicas e morais, é um lar onde todos nós nos irmanamos, nos confraternizamos, mas acima de tudo é uma oficina de trabalho, onde pelo trabalho nós fazemos com que haja o crescimento, haja o progresso de cada um de nós. Assim, muitas pessoas, se nós fôssemos nominar pessoas, certamente nós iríamos cometer injustiças e esquecer. Mas anonimamente, muitas pessoas participaram do crescimento e da sedimentação desta instituição. Todas elas foram detentoras do grande e nobre ideal de servir ao próximo. Alimentadas pelo conceito da doutrina espírita, ofereceram o que tinha de melhor, chegando ao ápice da doação íntima, onde os objetivos de suas vidas sobreposicionavam-se com as finalidades da própria instituição. Elas cumpriram suas tarefas,
trabalharam e estão fisicamente separadas de nós. No entanto, espiritualmente sempre presentes nas diversas atividades da obra, que edificaram para servir, esclarecer e educar moralmente o ser humano. Então, aqueles que já se foram, que já deram o seu quinhão, para todos que aqui continuamos, que recebam aí a nossa gratidão, recebam a nossa prece e a certeza de que, com as limitações que todos temos, nós tentamos continuar essas atividades. Gostaríamos, finalmente, de fazer uma homenagem, principalmente àqueles que dirigiram, personificar a homenagem nessas pessoas, mas que seja extensivo a todos aqueles que aqui trabalharam e já desencarnaram, e a todos aqueles que aqui continuam o trabalho na forma de voluntários. Gostaríamos de lembrar e homenagear a Dona Emília, o tio Rolandinho e minha mãe, que eles estejam onde estiverem, recebam a nossa prece de gratidão e que brevemente, que muitos de nós já estão com o pé no lado de lá, que brevemente nós possamos nos encontrar. Que todos tenham muita paz.